Bom, olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. Essa semana nós finalmente vamos conversar sobre os últimos cantos do Paraíso Perdido, do John Milton. Nós fizemos a leitura desse livro a parcelas, então já tem quase 3 meses que eu publiquei o último vídeo da leitura dos cantos intermediários aqui. E eu estava guardando esses últimos cantos com muito carinho, com muito amor, porque esse aqui é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade, a capacidade de conseguir ler Paraíso Perdido, porque a representação aqui da tentação do homem feita por John Milton é uma representação muito bonita no final das contas. Então ele consegue transformar o capítulo do Gênesis da Bíblia em uma obra literária muito bonita. E apesar das acusações que ele sofreu de todos os cantos do universo e possíveis, de heresias mais diversas possíveis, eu acho, assim, na minha humilde ignorância ainda sobre esse assunto, que a representação do John Milton consegue esclarecer vários pormenores que acabam povoando a nossa cabeça a respeito da teodiceia divina, a respeito da queda do anjo preferido de Deus, a respeito da tentação do homem pela serpente e a condenação final, a qual todos nós sofremos aqui as consequências até os dias de hoje, de perambular pelo mundo sem destino certo, depois da perda do paraíso perdido, e como essa consequência está muito bem embasada aqui no nosso DNA, ao ponto de pessoas que jamais leram a Bíblia, pessoas que jamais acreditaram em nenhum tipo de religião, ainda assim continuarem procurando o paraíso perdido e etc. Mas vamos conversar sobre o que acontece nesse livro, e aí eu já conto para vocês sobre como a representação de Satã feita pelo John Milton casa muito bem com as nossas próximas discussões que faremos na leitura de Fausto, que é o nosso projeto de leitura de Fausto em 100 dias, e essas duas representações até mesmo antagônicas da figura do inimigo, como elas marcam gerações e como elas trazem até os dias de hoje a nossa própria representação do mal. Então vamos lá, no livro 10 nós temos as consequências da queda, finalmente, porque nas nossas últimas conversas nós conversamos sobre como a serpente tentou Eva, como Eva caiu, como Eva comeu do fruto da árvore do bem e do mal, meio que ludibriada pelo poder que a serpente possivelmente a daria, e como Adão caiu consciente da sua queda simplesmente por não aceitar viver no mundo no qual ele não possuía a sua esposa, e eles, conscientes da sua queda, logo que cometem o delito, eles fazem a primeira coisa que o casal pós-queda poderia fazer, é ter uma DR, é brigar. Brigar até a exaustão sobre de quem é a culpa, e eu realmente não imaginaria um inferno melhor descrito do que esse inferno da eterna DR de um casal que não se resolveu aí muito bem. Só que no livro 10, a queda já se concretizou e o filho é enviado para julgar Adão e Eva, para dizer o que aconteceria com eles ali a partir dali. E é interessante nesse livro notar os questionamentos que Adão e Eva passam a ter depois da queda. Então, a primeira coisa que eles começam a questionar é a respeito da bondade divina. Então, que Deus bom é esse que permitiu a nossa queda? Se ele é onisciente, se ele é onipotente, se ele é bom em sua essência, como que ele permitiu que a serpente subisse? Como que ele permitiu que a serpente nos tentasse? Como que ele permitiu que nós tivéssemos o livre-arbítrio da escolha? Não seria muito melhor a gente não ter livre-arbítrio e sermos escravos de uma entidade última bondosa? É muito melhor ser escravo do que ser livre. E essa dicotomia entre escravidão e liberdade, ela continuará permeando os nossos corações para sempre. Até porque nós já conversamos aqui nos últimos vídeos que nós falamos sobre Paraíso Perdido, sobre um livro muito interessante do professor Hilário Franco Júnior, chamado Em Busca do Paraíso Perdido, As Utopias Medievais, onde ele traça as origens etimológicas de algumas palavras, como pecar e errar, e essas origens etimológicas acabam desaguando no Gênesis, exatamente no sentido de que pecar é sair do seu caminho pré-estabelecido, e uma vez saindo desse caminho pré-estabelecido, nós começamos a vagar no mundo sem destino certo, e esse eterno vagar em busca de alguma coisa, e esse alguma coisa é o paraíso que foi perdido, acaba fundamentando
todas as utopias, sejam as utopias medievais, sejam as utopias seculares, modernas, transvestidas de ideologias que buscam trazer o paraíso perdido do plano transcendental para o plano material. E um dos questionamentos que o homem faz a Deus é o mesmo questionamento que nós conversamos aqui no último vídeo do canal, onde nós trocamos uma ideia sobre o Frankenstein, da Mary Shelley. É o mesmo questionamento que a criatura faz depois de ser criada. Por que que você me criou? Por qual motivo? Eu nem queria ter nascido, eu nem pedi para nascer. Não pedindo para nascer, por que que você me jogou em um mundo que se transformará em um mundo tão ruim quanto são os prognósticos de morte, de sofrimento ali que Adão já começa a vislumbrar nos primeiros momentos da queda. E uma coisa interessante também é que logo após a queda começa a história, na forma que nós concebemos a história. O tempo começa a correr, porque antes da queda não existia tempo. No paraíso, homem e mulher seriam imortais e viveriam ali as suas mesmas vidinhas ordinárias, as suas mesmas rotinas ali de cuidar do paraíso, até o final dos tempos. Já após a queda, começa a história com início, meio e fim, como nós imaginamos que a história seja. E nos próximos cantos, o que acontecerá é que os anjos dirão a Adão o que acontecerá na história. Então, os anjos contam para Adão que os homens serão perversos, que os homens serão maus com eles mesmos e com os outros, e que isso acarretará no dilúvio e na purificação da terra através da água e todas as coisas ruins que acontecem. Mas também no último canto, os anjos também darão um vislumbre a Adão da vitória final de Deus sobre o inimigo, que acontecerá no julgamento final, no final dos tempos. E Adão também fica sabendo que o Filho de Deus será o cordeiro que será imolado em nome dos pecados do mundo. Então, a vitória do filho da Eva se transformará em uma vitória da humanidade. Então, no livro 11 e no livro 12, nós temos, primeiro, as maldades que acontecerão no mundo, exatamente em decorrência da queda, e no livro 12, a vitória final sobre essa maldade, meio que respondendo a alguns questionamentos do Adão e da Eva sobre o que realmente vai acontecer com eles depois da queda. Um outro questionamento interessante que eles fazem é com relação à morte. Então, se agora nós estamos condenados à morte, não seria melhor morrer logo? Por que a gente vai passar por todo o sofrimento? Por que a gente vai passar por... E aí a gente projeta aqui para a nossa vida, né? Por que passar pela vida que é uma vida de batalha, uma vida de sofrimento, sendo que lá no final da história a gente vai morrer de qualquer forma? Então, será que não é melhor a gente morrer agora? E eles cogitam essa hipótese, né? A hipótese do suicídio. E a resposta dada, a resposta que ambos chegam ali mais ou menos no consenso, é que não, Deus fez uma promessa. Deus nos prometeu que o nosso filho vingará a serpente. Então, é melhor que a gente cumpra aqui os desígnios divinos, até porque se a gente tentar violar as regras que ele deu pra gente mais uma vez, é bem provável que a gente caia numa situação muito pior do que a situação na qual nós encontramos agora. O que acontece também no canto 10 é que Satã, vitorioso, ele conseguiu cumprir a sua missão, ele retorna ao inferno para dar o recado ali para sua orla assim, de demôniozinhos, agora já transformados em demôniozinhos. E ele encontra no meio do caminho a morte e o pecado para formar finalmente a trindade infernal, né? Porque esse conflito meio incestuoso entre morte e pecado, e que nós já conversamos aqui, salvo engano, no nosso primeiro vídeo sobre o paraíso perdido. Então, morte e pecado traçam um caminho entre o inferno e a terra, um caminho pavimentado sobre o caos, porque vocês vão se lembrar ali que para chegar na terra, a Lúcifer teve uma tarefa muito difícil, que foi passar por aquele caos ali imenso, naquela deformidade, naquelas coisas invertidas, onde habitava o caos e a noite. Ele teve que até fazer um acordo com o caos. E seria muito difícil caso esse caminho não fosse pavimentado pela morte e pelo pecado, que finalmente chegam no novo mundo. E aí o inimigo diz, olha, esse aqui agora é o nosso mundo. Nós reinaremos aqui até o final dos tempos.
e porque eu venci, porque eu ganhei, porque eu consegui atingir a minha missão. Só que quando ele chega finalmente no inferno para dar notícia ali para os outros anjos caídos, eles inicialmente aplaudem ali aquele discurso: olha, nós conseguimos, é isso, eu sou todo poderoso, até que os aplausos se transformam em silvos, porque eles haviam se transformado em serpentes. Então, o inimigo ele acredita que ele conseguiu fugir da condenação do filho, porque o filho diz que a serpente será condenada a caminhar sobre o próprio dorso até o final dos tempos, e ele acredita que ele conseguiu fugir daquela condenação, mas no final das contas ele não conseguiu de forma alguma. A condenação da serpente se estendeu àquele espírito que habitava e a todos os outros, e aí todos aqueles anjos que ainda não haviam se degradado em sua forma completa, se transformam em verdadeiros monstros, e a figura do inimigo se transforma numa espécie de grande dragão, que será o grande dragão lá, objeto do apocalipse e objeto da vitória final divina. E essa é uma condenação terrível para esses anjos que são super egoístas e são super orgulhosos da sua forma. E a forma que o Milton fez aqui, a degradação muito lentamente da figura do inimigo, é uma forma interessantíssima, porque em outros poemas que tentam descrever a queda do inimigo, ele automaticamente se transforma num ser monstruoso, num ser demoníaco, assim que ele tenta o poder divino. Já no poema do Milton, essa degradação é feita de forma gradual. Então, cada vez que ele tem a oportunidade de se arrepender e não se arrepende, e ele não se arrependerá nunca, porque tem um trechinho ali do poema muitíssimo interessante. Ele fala: olha, eu sei que o nosso arrependimento seria só parcial. E sendo arrependimento parcial, eu voltaria lá ao séquito do céu e ficaria cantando Hosana nas alturas, mas depois eu cometeria um pecado ainda pior do que eu cometi. Então não existe arrependimento para mim, não por uma limitação da graça divina, mas por uma limitação do próprio inimigo. E eu sei disso, e o Deus Onipotente também sabe disso. Então a gente ficará nessa eterna batalha até o infinito, ele transformando todo o mal que eu faço em bem, e enquanto o jogo estiver sendo jogado, melhor para mim, aquela comparação ao jogo de xadrez que nós também já conversamos no nosso primeiro vídeo. E, como eu contei para vocês, nada dessa vitória parcial aqui do inimigo é uma vitória completa, porque o Adão recebe do anjo esses vislumbres do que acontecerá ali até o final dos tempos, e são vislumbres que acabam sendo bem bonitos mesmo, assim, de vitória e da vitória da paixão de Cristo. Só que agora, sabendo de tudo isso, sabendo de tudo que acontece finalmente, eu acho que vocês já podem dar um veredito, assim, do que vocês acharam desse Satã do Milton? Do que vocês acharam dessa figura literária tão bem construída? Porque ela é uma figura ambígua, então, quem não é cristão acabará se identificando com essa figura, se identificando com a revolta contra a autoridade pré-constituída do céu, e essa autoridade que no final das contas não pode ser boa porque permitiu que tantas coisas ruins acontecessem. E é isso que a gente vê aqui no prefácio do Harold Bloom para esse livro aqui, o Harold Bloom, que é um judeu secularizado, onde ele diz que, olha, essa figura é uma figura maravilhosa, é uma figura admirável, é uma figura construída para ser admirada, enquanto o prefácio que o C.S. Lewis faz sobre esse livro já é um prefácio completamente diferente, dizendo que essa é uma figura para você ter pena dela, porque ela caiu, ela sabe que caiu, e mesmo assim ela insiste no erro. Então é uma insistência no erro. Todo dia que ele acorda de manhã, ele insiste no mesmo erro e assim sucessivamente. Então não tem nada para ser admirado aqui. Tudo que você pode ter é pena. Eu, particularmente, já acho que esse aqui é um poema tão bem construído e os personagens são tão bem construídos que é natural que essa dicotomia surja, mas eu também não consigo deixar de sentir pena, seja do anjo caído,
seja da humanidade de forma geral, porque a Eva, coitada, assim, ela realmente foi iludida, o cara conseguiu pegar ali nos pontos onde as mulheres geralmente caem, que é a vaidade, nossa, como você é bonita, como você é bela e tudo. Então, assim, eu não consigo deixar de sentir pena, seja desse anjo transformado em demônio, seja da humanidade de forma geral. E eu não consigo ver na figura do inimigo algo a ser espelhado ou algo a ser admirado nesse ponto, porque assim, ele nunca vai vencer no final das contas. E, então, nem mesmo se você considerar isso aqui como sendo assim, uma replicação de um herói mitológico, porque a gente tem vários espelhos da Ilíada aqui, a gente tem os personagens sendo postos como os heróis da Ilíada foram postos, mas nem se você considerar isso, esse aqui um herói perdedor. E nem é um herói perdedor da forma com que nós conseguimos imaginar o Heitor, por exemplo, da Ilíada, sendo um perdedor, porque o Heitor, ele se sacrificou em nome de um bem maior, ele se sacrificou em nome da sua família, ele sempre imagina que a sua mulher e filhos serão levados como escravos, a sociedade será destruída, então por isso ele luta. Enquanto o inimigo, ele se sacrifica em nome dele mesmo. Então não tem nenhum altruísmo envolvido ali, nenhuma vontade de se transformar em um rei melhor para o seu séquito de anjos caídos. Não, ele condenou geral a um lugar horrível que é o inferno, e mesmo assim ele sequer cogita por milésimos de segundo a possibilidade de tentar melhorar a vida daquelas pessoas e daqueles anjos caídos ali. Ele só está pensando nele mesmo e na sua vingança contra o Deus Todo-Poderoso. Mas eu confesso que existem possibilidades de ambiguidade. E é exatamente nessa possibilidade de ambiguidade que o assunto, o inimigo como representação literária, começa a ser desenvolvido depois da publicação do Paraíso Perdido. Então é a partir do Paraíso Perdido que outras figuras se desenvolverão. Figuras maravilhosas também, como Mefistófeles do Fausto, do Goethe, que eu tô muito ansiosa para começar a ler, eu já comecei assim, a dar uma mexidinha ali, eu já comecei a ler, eu tive que parar e fechar, porque senão eu ia começar a ler antes de ler com a galera, que é o nosso objetivo aqui final. Mas também figuras, assim, questionáveis. Por exemplo, a série Lucifer, da Netflix, que transformou um negócio... não sei, sabe? Isso que eu vi só os primeiros episódios, eu fiquei assim... Ai, meus amigos, não tinha, enfim, não tinha outro jeito de você fazer valer o seu poder de representar essas figuras sem censura, não? E também você tem outras possibilidades de representação, por exemplo, a série O Mundo Sombrio de Sabrina, que está disponível também na Netflix, que, enfim, é interessante. Vejam e voltem aqui, me contem, eu estou muito ansiosa para saber a opinião de vocês sobre essa figura controvertida aqui, porque eu ainda estou processando a leitura desse poema. E olha que já tem quase um ano que nós estamos fazendo essa leitura, e é um poema de releituras, então eu pretendo reler em breve, assim, e aí vocês me contem se vocês também querem acompanhar essa releitura. É isso, não deixem de acompanhar o nosso projeto de Fausto. Se você não acompanhar, eu tenho certeza que você vai se arrepender. As inscrições já estão em fase de pré-inscrições aqui, de reserva de vagas, então deixe o seu e-mail e o seu WhatsApp aqui com a gente no link que vai estar na descrição. E eu vejo vocês em breve.